pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje vamos finalizar a nossa capa de botijão simples. Eu coloquei o nome aqui de uma capa de botijão simples porque você pode estar finalizando ela apenas dessa forma aqui e fazer uns detalhezinhos que vai dar um charme a mais, ou você pode estar utilizando flor de aplicação também. Das duas formas, essa capa fica bem bonita no botijão de gás. Caso você não tenha visto como fazer a primeira ou a segunda videoaula, o link do passo a passo está na descrição desse vídeo. Aqui então, agora, eu vou estar fazendo os detalhes aqui na nossa peça. Então, aqui eu vou estar ensinando para vocês, primeiramente, como que você vai fazer esse primeiro detalhezinho aqui da capa de botijão de gás, tá bom? Então, é como se eu tivesse finalizado ali a nossa última carreira. E agora, com o barbante amarelo, eu vou estar iniciando aqui pra gente poder fazer os acabamentos, tá bom? Então, vamos dar continuidade à nossa capa para estar finalizando ela. Agora, pessoal, a gente precisa dar acabamento aqui na nossa capa de botijão. O que é acabamento? Essa parte aqui, ó, de trás, a parte aqui do início. Então, a cor para você fazer os acabamentos depende aí do que você quer na sua capa, se você quer chamar mais atenção ou não. Se você quiser que fique mais discreto, você pode trabalhar da mesma cor aqui da sua capa ou da cor escura que você utilizou embaixo. Eu, como quero que o acabamento chame atenção, vou estar utilizando a cor que seria a florzinha da parte de baixo, que é o tom amarelo aqui, certo? Aqui, então, é o seguinte, pessoal. Eu vou começar nessa primeira parte aqui, ó, onde a gente iniciou as correntinhas iniciais, porque aqui eu vou ter um cordãozinho pra estar amarrando na minha capa, tá bom? Então, eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou estar fazendo aqui um cordão com aproximadamente 30 correntes. Então, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou completar 30 correntinhas e já retorno novamente com vocês. Bom, gente, acabei fazendo 35 correntinhas, porque eu achei que ficou pequeno aqui com 30, tá? Então, trabalhei 35, você pode trabalhar 40, depende aqui o tamanho para você fazer o cordãozinho de amarrar, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, com a capa do lado direito, no primeiro pontinho aqui, ó, tá vendo? E vou trabalhar um ponto baixo, dessa forma. E aqui, após fazer o ponto baixo, eu vou estar fazendo 1, 2, 3 correntes. Vou laçar o fio. Vou passar aqui por dentro aqui do ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Vai ser como se fosse um biquinho, tá vendo? Eu vou pular, ó, 1, 2, 3 pontos de base. No quarto ponto, eu vou estar prendendo aqui com o ponto baixo. Vai ficar assim. Eu vou fazer um acabamento aqui na peça, tá bom? Então, aqui eu vou fazer novamente. 1, 2, 3 correntes. Laço o fio, pego aqui nas duas alcinhas, busco, trabalho um ponto alto. E agora, eu vou estar pulando aqui, ó, 1, 2, 3. No quarto ponto, pra ficar aqui, ó, mais fechadinho, pegue na mesma alcinha que você pegou aqui o ponto alto, pra não ficar muito abertinho aqui na hora de fazer o seu bico, tá? A quantidade aqui de pontos depende, porque às vezes você usa muito e pode embabadar na hora que for colocar aqui no botijão. Então, no meu, eu tô sempre pulando 3 pontos. Então, eu vou fazendo 3 correntinhas, laço o fio, pego nas duas alcinhas, trabalho aqui, então, um ponto alto. Aí, eu vou pular os próximos 3. 1, 2, 3. No quarto ponto, pegando no mesmo lugar onde eu fiz o ponto alto anteriormente, trabalho um ponto baixo. Vai ficando assim. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui. Fui sempre trabalhando o ponto baixo, 3 correntes e um ponto alto. No meu aqui deu certinho. Eu vou pular os últimos 3 pontos, vou vir dentro da última correntinha aqui após fazer o ponto alto pegando nas 2 alcinhas. Então, eu pulo 3, venho dentro da correntinha e trabalho um ponto baixo. Aí, aqui, pessoal, a gente vai fazer o cordão de correntinhas também. Então, se eu trabalhei 35 correntinhas aqui, eu vou fazer 35 correntinhas para finalizar. Então, eu vou fazer 35 correntinhas aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, gente, finalizei então as 35 correntinhas. Vou puxar um pedaço maior de fio aqui, então. Vou cortar. Para não ter o perigo de desmanchar, a gente tem que fazer um nozinho aqui na ponta. Porque senão pode desmanchar aqui as correntinhas. E aí, essa parte de cima aqui, pessoal, ficou finalizada. Quando a gente colocar no botijão, a gente vai amarrar aqui. Daqui um pouquinho eu vou colocar para vocês verem como é que tá ficando. Agora, eu vou fazer um outro charminho aqui. Nesse detalhe, onde a gente teceu aqui na capa do botijão de gás, tá vendo? Então, eu vou trabalhar nesse detalhezinho aqui também. Caso você queira colocar da mesma cor, você pode estar colocando. O meu, como eu quero que fique em evidência, eu vou estar colocando aqui, tá? Só que aqui, o que que acontece? A gente vai fazer dessa forma, aí iria ficar aqui, se eu fosse na mesma direção, o biquinho, ele vai ficar tombadinho aqui pro lado avesso, não vai ficar legal. Então, pra fazer aqui ficar melhor, a gente vai virar aqui a nossa capa. Aí, você vê a direção que vai dar certo aí pra poder fazer o seu biquinho. Então, eu virei aqui a minha capa. E agora, eu vou estar iniciando, então, eu vou fazer 40 correntinhas, que eu acho que vai ficar melhor pra fazer o lacinho, tá? Então, a gente vai iniciar com as correntinhas. Então, eu vou trabalhar 40 correntinhas e já volto. Bom, pessoal, trabalhei, então, 40 correntinhas. Aqui agora, eu vou estar pegando nas 2 alcinhas, porque aqui a gente tem um ponto baixo do lado avesso. Então, eu vou pegar nessas 2 alcinhas para prender com ponto baixo, para o ponto ficar mais firme. Então, eu não vou pegar apenas numa alcinha aqui, eu vou pegar em 2. Como que eu vou fazer? Eu vou introduzir aqui, pegando nas 2 alcinhas. Lembrando que se você quiser fazer da mesma cor, você pode estar fazendo. E vou trabalhar aqui um ponto baixo. Então, vou prender o meu cordãozinho de amarrar com um ponto baixo aqui. E eu vou repetir, fazendo 3 correntinhas. Vou pegar nessas 2 alcinhas, vou buscar o meu fio, vou estar fazendo um ponto alto. Aqui eu vou estar pulando, ó, 1, 2, 3. No 4º ponto, em vez de pegar apenas nessa alcinha, eu vou estar pegando nessa alcinha aqui também, ó, pra pegar as 2, pra que ela fique mais firme, tá vendo? Aí, eu trabalho 1, 2, 3, laço o fio. Trabalho aqui, então, um ponto alto. Meu ponto alto, eu estou fazendo ele mais alongado para poder pular os 3 pontos. Aí, eu pulo 1, 2, 3. Vou sempre estar pegando nas 2 alcinhas, assim, do ponto baixo, para que o ponto fique mais firme. Nessa alcinha de trás e na alcinha que ficou à mostra. Trabalho um ponto baixo. Aí, pessoal, vai ficando assim. Dessa forma, eu vou fazer até chegar no final. Caso você queira pular apenas 2, você achar que fique melhor, você pode estar pulando apenas 2 pontos. Aí, vai ficar com um pouquinho de bico a mais. Se você quiser intercalar também, pulei 3, agora eu vou pular 2. Você pode estar fazendo de acordo com que fique melhor aí na sua tensão de pontos, tá vendo? No meu, eu vou fazer intercalando. Eu ia fazer todos com 3, mas eu acho que depois vai ficar um pouco repuxado nessa parte. Então, eu fiz os 2 primeiros com 3, fiz um de 2, tá vendo? Agora, eu vou intercalar, tá bom? Então, aqui eu vou fazer 3 correntes, laço o fio, pego nas 2 laçadinhas, trabalho ponto alto, que eu vou pular 1, 2, 3. Pego nas 2 alcinhas, para o ponto ficar mais firme, e prendo com ponto baixo. Como aqui é apenas uma repetição, pessoal, vou dar uma grande adiantada.
Lembrando que aqui você pode fazer como você achar que vai ficar melhor no seu ponto, tá? Aqui eu trabalhei o ponto alto, vou pular 2. 1, 2. Pego nas duas alcinhas, trabalho um ponto baixo. Então, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então. Eu comecei os 2 primeiros biquinhos pulando 3 pontos. Fiz o ponto baixo, pulei 3. Ponto baixo, pulei 3. Aí, eu fui intercalando, como eu falei pra vocês. Pulei 2, pulei 3, pulei 2, pulei 3. Você pode pular apenas 2 se você achar que vai ficar melhor também, tá bom? O que não pode é embabadar o nosso biquinho aqui, nem ficar repuxado. Então, o meu eu fiz assim, deu super certo. Quando chega aqui no final, como eu repeti o início, aqui no final não vai dar certinho. O que que eu vou fazer aqui, então? Tô intercalando 2, 3, 2. Aí, aqui no penúltimo, aqui, ó, pra dar certo, eu fiz da seguinte forma, ó. Aqui eu teria que fazer 3 pontos, certo? Só que, se eu pular aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto ponto aqui, ó, eu prender com o ponto baixo, vai sobrar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não vai dar certo. Então, aqui eu vou pular apenas 2, vou pegar nas duas alcinhas, vou prender com o ponto baixo. Aí, eu vou fazer um com 3. Então, trabalho as 3 correntes, um ponto alto, vou pular, ó, 1, 2, 3. Aqui, então, eu prendo com o ponto baixo. Aí, o último, eu vou pular apenas 1. Lembrando que aqui eu fiz uma quantidade aleatória, apenas para passar o biquinho e para ficar retinho. Se o seu ponto, por exemplo, for um ponto bem apertadinho, pulando 3 repuxa. O meu ponto, como é um ponto largo, ele dá certo, tá? Então, se você quiser pular só 2 até chegar no final ou só 3, você só precisa fazer o acabamento aqui, porque a quantidade de biquinhos aqui não vai interferir em nada. Aí, aqui, então, eu vou pular apenas 1, vou vir aqui no meu último pontinho e vou prender com ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar agora, para finalizar, 40 correntinhas. Então, aqui eu vou trabalhar as 40 correntinhas. E quando eu estiver finalizando, retorno para mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, pessoal, finalizei as 40 correntinhas. Já posso puxar um pedacinho maior de fio. E aqui eu já posso estar cortando. Lembre-se sempre de dar um nozinho aqui no início e no final ali das correntinhas, para não ter o perigo de desmanchar, tá bom? Então, aqui, pessoal, vou colocar ali no botijão para mostrar para vocês como é que tá ficando e já volto. Bom, gente, coloquei então a capa no botijão para vocês terem uma noção aí de como é que ficou. Você pode estar facilmente finalizando ela dessa forma aqui. A gente vai fazer apenas os cordões de amarrar na parte de trás, que não estão finalizados. A gente tem que fazer mais alguns aí. Só que algumas clientes gostam de capas simples, outras preferem capas mais elaboradas. Então, vou deixar para vocês as duas sugestões. Para quem quer fazer a capa simples e para quem quer fazer a capa elaborada. Então, nessa videoaula aqui ainda, eu vou finalizar com vocês aí os cordõezinhos de amarrar, tá bom? Então, eu vou pegar a capa novamente pra gente poder trabalhar o outro cordãozinho ali, pra ficar ainda mais bonita a nossa capa, ainda com a proposta simples. E depois eu vou fazer uma flor aí pra gente poder fazer o acabamento pra quem gosta de peças mais trabalhadas. Bom, gente, eu já mostrei então como que a capa ficou lá no botijão. Pra fazer um detalhezinho aqui, eu ainda vou continuar com a cor que eu tô fazendo os meus detalhes, que é o tom de amarelo aqui. E vou fazer 2 cordões para estar enfeitando aqui a parte de cima do pescoço do botijão e já aproveitar para amarrar atrás também. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou estar trabalhando 2 cordões
com 130 correntinhas em cada um. Então, eu faço a laçadinha inicial e vou fazer 130 correntinhas no primeiro cordão e 130 correntinhas no outro. Eu vou precisar de 2 cordões aqui, tá bom? Porque a gente vai utilizar a parte da frente para fazer um lacinho e a parte de trás para estar amarrando e centralizando o nosso botijão de gás, tá bom? Então, 2 cordões com 130 correntinhas. Vou fazer os meus aqui e já volto. Bom, pessoal, finalizei aqui, então, 2 cordões com 130 correntinhas. Então, vou puxar aqui um pedaço maior de fio, vou cortar e vou dar um nozinho aqui para não ter o perigo de desmanchar os nossos cordõezinhos, certo? E agora, eu vou mostrar para vocês onde a gente vai passar o cordãozinho. Então, já separei aqui um, tô com outro cordãozinho. Lembrando de deixar as nossas correntinhas aqui do lado direito para estar mostrando aqui no nosso trabalho, tá? Aqui a gente tem o pescoço do botijão de gás. A gente vai vir na 5ª carreira contando a partir da primeira que a gente trabalhou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar sobrando 2 aqui, tá vendo? Essa daqui é aquela que a gente trabalhou aqui, ó, a 6ª carreira e depois fez o aumento. Você pode estar passando na 5ª ou na 6ª carreira. Eu vou passar o meu na 5ª carreirinha aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer para passar aqui o primeiro? O primeiro aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou estar passando por baixo de uma alcinha aqui apenas. E vou estar virando a correntinha aqui pro lado direito. E agora, eu vou passar debaixo de 2 por baixo de 2. Então, eu dou uma levantadinha aqui. Vou passar aqui por debaixo de 2 pontos. E após passar debaixo de 2 pontos, eu vou estar passando por cima de 2. Deixando aqui as minhas correntinhas. Sempre aqui, ó, do lado direito, e deixando um pedaço maior pra gente poder fazer depois o lacinho, tá? Então, deixa um pedaço aqui mais comprido pra fazer a laçadinha no final. E agora, eu vou passando. Se eu passei aqui por cima de 2, vou passar por baixo de 2. E assim, eu vou fazendo até chegar no meio da nossa capa de botijão. E depois, eu vou fazer o contrário do outro lado. Então, eu levanto 2, vou passar por cima desse e por baixo dos outros 2 pontos. Aí, deixando a nossa correntinha aqui do lado direito para ficar com essas alcinhas aqui, certo? Então, vou estar passando aqui um pouco mais e já retorno para mostrar para vocês como é que vai ficar. Passando por debaixo de 2, por cima de 2 pontos aqui, tá bom? Vou dar uma adiantada aqui e já volto. Bom, pessoal, fui passando aqui, então, por baixo de 2, por cima de 2, até chegar na direção do meio aqui da nossa capa. Como que a gente vê o meio bem certinho? A gente iniciou com 17 bloquinhos aqui, certo? Então, aqui eu vou contar apenas os desenhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na direção aqui do bloquinho de número 9, que é o meio, eu deixo aqui a alcinha para poder fazer o cordãozinho de amarrar. Tudo que a gente fez de um lado, a gente vai fazer do outro lado também. Então, aqui eu vou na direção da 5ª carreira, que foi o que eu passei aqui, deixando 2. Vou dobrar aqui para facilitar, para mostrar para vocês. Venho, então, aqui, ó. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer igual fiz anterior. Eu vou vir aqui, ó, por debaixo da primeira alcinha, do primeiro pontinho, deixando aqui as correntinhas do lado direito aqui da peça. Deixa um pedaço maior para poder fazer o lacinho depois aqui. Se você tiver agulha de tapeçaria, você pode estar colocando aqui que vai facilitar para você passar. Aí, eu vou vir aqui, eu vou passar por cima de 2 e por baixo de 2 pontos. Então, aproveito o nozinho ali do alcinha de correntinha pra gente poder passar aqui por debaixo dos 2 pontos. Agora, eu venho aqui pulando 2, né, que é os que a gente vai passar por cima. Vou levantar aqui os outros 2, vou estar passando aqui dessa forma. Então, a gente sempre vai passar por cima de 2, por baixo de 2 pontos. A gente vai fazer assim até chegar na outra, que a gente taca a pontinha lá do outro lado para poder fazer o lacinho. Então, vou dar uma adiantadinha aqui e já volto.
Bom, pessoal, já passei o cordãozinho de um lado, já passei o cordãozinho de outro. Na direção aqui daquele nono bloquinho, que é o bloquinho do meio, fica 8 de um lado, 8 do outro. No meu aqui ficou sobrando 4 pontinhos, tá? Aí eu sempre fui fazendo por debaixo de 2, por cima de 2. Então, quando eu passo debaixo aqui de um bloquinho de 2 pontos, fica sobrando aqui, ó, 4 pontos aqui, que é no meio, na direção aqui daquele nono bloquinho, tá? Contando desse tampo aqui do botijão. Aí, aqui, pessoal, a gente vai fazer um lacinho pra enfeitar aqui a nossa capa. Então, a gente vai aqui amarrar e vai fazer um lacinho normal. Caso você queira trabalhar um cordão de correntinhas inteiriço, bem maior, por exemplo, com 230 correntinhas, 240, pra volta toda, aí depois você fazer o laço de aplicação que tem no canal e tá aplicando aqui no meio, também vai ficar maravilhoso. Eu já deixo aí a sugestão pra vocês. Como a minha capa eu vou fazer de forma diferente, eu não posso chamar tanto a atenção aqui com um laço maior. Então, eu vou estar fazendo apenas o lacinho simples assim mesmo. Aí, aqui você regula o tamanho que você quer. Quando você finalizar aqui, pessoal, se você quiser colocar uma pérola aqui, ó, nessa pontinha de um lado e uma pérola na pontinha do outro, você pode estar colocando para estar enfeitando aqui o seu trabalho. Eu vou pegar essa alcinha, vou estar passando ela aqui por dentro, só para ela ficar aqui mais bonita aqui, ó. Tá vendo? Nessa hora que a gente finaliza aqui o lacinho, que aí vai ficar assim, ó, bem arrumadinho o nosso lacinho quando a gente for tirar a foto aqui, ó. Aí você organiza do mesmo tamanho. As pontinhas aqui, como eu não vou colocar correntinha, eu vou estar deixando um pedacinho só de um lado, um pedacinho só aqui de outro, tá? Aí, aqui, se você tiver uma cola daquela cola que usa em escola mesmo, você pode estar pingando aqui uma colinha para que ficar mais durinho e não ter o perigo de desmanchar, tá? Você aplica de um lado, aplica de outro. No meu, eu não vou estar aplicando. Então, eu vou colocar ali no botijão de gás para estar mostrando para vocês como é que vai ficar aqui. Aí, pessoal, você amarra na parte de trás os cordõezinhos para ficar assim, e você já tá com ele amarrado na frente. Nessa parte aqui do fundo, se você não quiser colocar nenhuma alcinha, não precisa, porém eu vou fazer uma alcinha aqui, ó, nesta carreira, onde a gente inicia aqui, ó, os nossos leques, tá vendo? Então, eu vou fazer um cordãozinho de um lado, cordãozinho de outro, apenas aqui, mas é opcional. Bom, gente, eu mostrei pra vocês como que ficou a capa lá no botijão. E aqui eu acho que não tem necessidade de fazer acabamento aqui no nosso trabalho, porque esse aqui fica na parte de trás do botijão. Então, eu vou fazer uma laçadinha inicial. Eu vou trabalhar apenas um cordãozinho aqui, ó, onde a gente termina essa carreira aqui de bloquinho e inicia essa aqui de ponto alto com ponto alto em relevo. Então, eu vou trabalhar um cordão apenas aqui. Então, eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial aqui, eu vou estar prendendo com um ponto baixo aqui, onde eu fiz esse primeiro ponto alto, da cor que eu estou aqui na carreira. E agora que eu fiz aqui o ponto baixo, eu vou estar fazendo 30 correntinhas. Tudo que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro lado também, tá bom? Então, vou concluir 30 correntinhas e já volto. Bom, pessoal, falei pra vocês fazerem 30 correntes, mas eu acabei fazendo 35, que eu acho que o lacinho fica maior. Aí, você pode fazer 30 ou 35. Depende da sua tensão de pontos pra saber também o tamanho das suas correntinhas. Então, aqui a gente já pode cortar e dar um nozinho aqui. Depois, a gente tem que embutir essas pontinhas de linha que ficaram. De um lado, eu amarrei o ponto baixo e fiz as correntinhas. Só que do outro lado, eu vou estar fazendo de forma contrária. Eu vou estar iniciando com as correntinhas e depois eu vou estar prendendo com ponto baixo. Para as correntinhas ficarem aqui todas do lado direito. Então, do outro lado, eu vou fazer a laçadinha inicial e vou iniciar com as correntinhas primeiro. Como eu fiz 35, eu vou fazer 35 aqui também.
Finalizado 35 correntes, eu vou vir aqui no mesmo lugar que eu fiz do outro lado e vou trabalhar aqui um ponto baixo para estar finalizando. Então, apenas pra gente poder prender um alcinho aqui. Aí, pra finalizar aqui, ó, nesse lugar, eu vou estar fazendo da seguinte forma. Vou alongar aqui um pedaço maior de fio, pra gente poder buscar aqui e fazer uma correntinha pra ficar aqui mais disfarçadinha a finalização. Então, aqui agora, como eu estou aqui com a correntinha do ponto baixo, eu vou vir aqui ao lado do espacinho, vou buscar uma laçada, passo pela frente. Aqui eu vou vir dentro da nossa última correntinha e vou buscar a laçadinha pro lado avesso. Dessa forma, vai formar uma correntinha aqui. Vou apenas buscar novamente que o meu fio tinha desfiado. Aqui, então, eu vou puxar, tá vendo? Fica bem mais disfarçadinho aqui a finalização. Aí, aqui, a gente vai embutir todas as pontinhas de linha que ficaram no nosso trabalho. Bom, pessoal, já embuti os pedacinhos de fio que ficaram. Eu acho que não é necessário trabalhar acabamento aqui nessa parte, porque fica aqui do lado de trás, então, eu acho que não tem necessidade. Caso você queira fazer, se você tiver aqui a mesma cor da sua florzinha, você pode estar prendendo aqui com ponto baixo e trabalhar o mesmo que você fez aqui, ó. Nesses detalhezinhos de biquinho, você vai subir de um lado e depois você vai estar fazendo descendo aqui do outro, tá? Se você preferir. No meu, eu vou deixar só os dois cordõezinhos aqui de amarrar da mesma cor pra gente tá amarrando aqui essa parte. Agora, pessoal, vai ficar igualzinho, eu vou deixar o videozinho aí passando aí pra vocês, com os laços e tudo finalizado. Mas agora eu vou estar utilizando uma flor de aplicação, que é a flor duquesa, que eu fiz aqui novamente o passo a passo pro canal, para eu poder estar fazendo aí a capa de botijão de gás. Então, eu fiz a flor duquesa com as folhinhas diferentes. Para você fazer a flor, eu vou deixar o vídeo na descrição, tá? Para que a nossa videoaula aqui não fique tão longa. E aqui, pessoal, eu já coloquei aqui a minha flor finalizada. Peguei uns marcadores aqui para facilitar. E eu coloquei ela dessa forma aqui, ó. Com o biquinho na mesma direção onde tá aqui o meu lacinho. E o biquinho aqui caído do outro lado. Aí, aqui vai ficar com duas folhinhas pro lado de baixo. E aqui, nessa parte aqui, onde eu vou colar aqui, ó, mais pra cima do meio. Eu não quis fazer ela no meio aqui da divisória. Eu quis que ela ficasse um pouco mais pra cima. Caso você queira fazer ela no meio certinho, aqui você pode estar aplicando da forma que você achar melhor. A minha sugestão é o seguinte, você coloca a flor aqui com as folhinhas. Você vai colocar aqui, ó, como se tem 8 folhas. Aí, você vai pegar uma das folhinhas aqui e vai prender na direção onde tá aqui essa carreira, que a gente utiliza a cor clara e a cor escura. Vou prender aqui de um lado e vou prender de outro. Vou deixar duas assim, ó. Então, vai ficar o biquinho pra baixo e uma de cada lado aqui no meio do intervalo do leque. Vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Aí, aqui a gente coloca as folhinhas de forma que ela vai ficar bem abertinha aqui dos dois lados, pra gente poder tá fazendo a nossa costura ou a colagem. No meu caso aqui, eu não vou fazer costura, porque a costura mostra muito do outro lado. Eu vou estar utilizando aquela técnica de colagem com fio de seda. Então, eu coloquei a minha flor dessa forma aqui para poder fazer a colagem, tá? E aí, eu vou estar utilizando, então, a linha aqui para poder fazer a colagem. Vou pegar uma vela, um isqueiro e vou estar mostrando para vocês como que eu vou colar. Então, se você tiver alguns marcadores, você pode estar colocando aqui, ó, para facilitar, para ficar bem certinho aqui na hora. Então, a minha sugestão é você colocar a sua florzinha assim. Caso você queira colocar a virada, você pode estar colocando também. A minha eu coloquei aqui um biquinho pra cima, um biquinho pra baixo, 3 pétalas aqui de cada lado, tá vendo? Então, a minha eu vou fazer dessa forma. No canal tem várias outras flores para você fazer a aplicação, caso você queira trabalhar com outra flor também. A minha sugestão vai ser a flor duquesa modificada que eu trabalhei na última videoaula que eu postei para vocês. Então, com a flor finalizada, agora a gente vai fazer a colagem. Então, pessoal, aqui eu acendi uma vela, coloquei aqui no banco para ver se vocês veem melhor. E aqui, como eu coloquei as marcações, fica mais fácil de eu ver onde eu vou colar aqui o meu trabalho. Então, eu vou começar colando aqui essas folhinhas para ela não sair do lugar e não vou tirar aqui o meu marcador para facilitar a minha colagem. Depois que eu colar aqui, eu vou colar todo o meio da minha florzinha para ficar tudo bem coladinho, tá? Então, aqui eu vou levantar aqui um pouco a minha folhinha,
Vou rapidamente com a linha ali no fogo, venho aqui e pressiono. Tem que ser rápido. Se você não fizer rápido e nem pegar fogo, não vai colar. Então, eu deixo começar a queimar. Começou a queimar ali, pegou fogo, vem aqui, pressiona, tá vendo? Já ficou colado aqui bem certinho. Você tem que tomar cuidado para você não se queimar. Então, você vem rapidamente aqui e pressiona. Como aqui tem mais buraquinhos, você tem que tomar muito cuidado para você não queimar o dedo, tá? Se você preferir, você pode estar utilizando um isqueiro, por exemplo, você tá pressionando ali. Então, aqui, ó, já ficou bem coladinho. Então, quanto mais você colar, melhor vai ficar aqui o seu acabamento e a sua peça. Se você quiser utilizar uma cola de silicone, você pode estar utilizando também. Aqui eu vou retirar meu marcador para estar fazendo a colagem aqui desse lado. Eu tô utilizando duas pontinhas. Se você quiser utilizar só uma, você pode estar utilizando também. Vou usar duas para ficar mais coladinho. Então, vou ali, coloco no fogo rapidamente, venho aqui e pressiono. Vou fazer assim com todas essas duas folhinhas da parte de cima, para depois tá colando a florzinha. A florzinha eu vou colar aqui os picozinhos assim, para ficar bem certinhos também, tá? Mas, primeiramente, eu vou colar aqui as folhinhas, para poder colar o meio da minha flor, para ficar tudo bem coladinho. Como vocês podem ver, ó, já ficou aqui bem colado, bem certinho. Então, pessoal, eu vou dar uma grande adiantada aqui na minha colagem e volto depois para mostrar para vocês. Bom, gente, para não perder o rumo, assim, vamos dizer, a direção, eu coloquei o marcador no lequezinho do meio, que é onde vai ficar aqui o meio da minha flor, pra tá colando aqui essa parte do meio dela. Então, a gente fica com 11 leques de um lado, os leques do meio, 11 leques do outro aqui, tá? Então, esse aqui, se você contar de qualquer direção, dá o leque de número 12. Então, aqui eu quero colocar que seja o meio da minha flor. Então, coloquei o leque aqui pra não me perder. Então, agora, eu vou tá levantando aqui a minha flor e vou tá colando toda essa parte aqui onde tem os meus pontos altos. Então, veja a direção que tá ali, bem certinho, e já vou colando, tá? Cuidado pra você não queimar. E você tem que retirar aqui pra não ficar pregado, igual eu deixei aqui pra tá mostrando pra vocês, aí o meu acabou que pregou. Então, você pode fazer isso da forma mais rápida possível. Aqui eu fui mostrar pra vocês, e aí, tá vendo? Fica pregado. Então, vou colocar aqui para não ter o perigo de queimar, para tá mostrando para vocês que tem que ser bem rápido. Colocou ali, colocou no fogo, pressionou, retira, tá vendo? Porque vai tá colando. Então, a gente vai fazer assim por todo o meio da nossa florzinha. Então, agora eu vou acabar de colar aqui toda a minha flor. Quando eu estiver finalizando aqui, eu volto novamente com vocês. Bom, gente, já deu uma mega adiantada aqui na minha colagem. Lembrando que a única preocupação aqui é vocês queimarem o dedo. Se você quiser utilizar, por exemplo, um isqueiro, você coloca lá no fogo, começou a queimar, você vem aqui, em vez de você pressionar, você vem e coloca o isqueiro, porque você não vai queimar o dedo, tá? Só que tem que ser rápido para não acontecer igual eu mostrei pra vocês antes. Então, quanto mais a gente colar aqui a nossa peça, melhor vai ficar aqui o nosso trabalho. O meu eu tô colando aqui, ó, tanto essa parte aqui, ó, do biquinho da flor, e tô colocando também em algumas pétalas assim de lado. Eu dou uma levantadinha, coloco ali no fogo, coloco para queimar, pressiono aqui, ó, tá vendo? Então, se você tiver medo de queimar o dedo, você pode estar utilizando aqui a base do isqueiro para te ajudar nessa parte da colagem, tá? Aqui, então, pessoal, estou finalizando aqui. Vou apagar a minha vela, já ficou aqui, ó, tudo bem coladinho. Você pode colar todos os seus picozinhos aí, se você preferir, tá? O meu falta
pregar apenas esse daqui e um picôzinho do outro lado. Então, eu colei toda essa parte do meio aqui da flor. E se você quiser utilizar a cola de silicone antes para tá prendendo, você pode estar colocando também, tá bom? Então, vou colar o último ali, aproveitar que a vela tá acesa. Coloquei ali, lembra de colocar apenas nos pontos altos, tá? Porque se você colocar no buraquinho, não vai ter onde colar. Então, quanto mais você tiver colado em seu trabalho, melhor vai ficar aí o seu acabamento. Então, não tenha dó aí de estar colando toda a sua florzinha. Até porque gasta pouquinho, porque o fio de seda, ele é bem mais barato que comprar a cola de silicone. E, além de tudo, ele não solta na lavagem. Então, é algo, pessoal, que é muito bom aí. O único problema é você queimar o dedo. Então, vou apagar a vela aqui e já volto. Bom, pessoal, a nossa capa, então, ficou finalizada com a flor, assim, dessa forma. Ficou do jeito que eu vou mostrar aí pra vocês da capa de botijão de gás. Bom, pessoal, agora que eu colei toda a capa, eu vou deixar pra vocês verem como que ela ficou. Você pode estar utilizando ela só assim, que fica perfeita, maravilhosa. Só que como sobrou um pouquinho de linha, eu vou estar utilizando para fazer assim um botãozinho com uma folhinha super simples. Aí eu vou estar ensinando aqui para vocês. Pra gente fazer, você pode estar fazendo com a folhinha ou sem a folhinha. Tá vendo? É um botãozinho bem facinho, só pra gente poder combinar com o detalhe de baixo da nossa capa de botijão. Então, aqui a gente vai iniciar fazendo o anel mágico. Eu coloco o dedo aqui, passo o barbante por debaixo, dando 2 voltas, segura a pontinha, pego agora a agulha, puxo a primeira laçada para dentro da primeira e giro para formar estilo um Ezinho. Agora, eu já posso buscar o fio e trabalho uma correntinha. Aqui eu vou estar retirando o meu dedo, que eu tenho o anel mágico formado e a correntinha para dar apoio. Eu vou subir com mais 2 correntes para ficar com 3 correntes equivalente ao ponto alto. Vou fazer agora 3 correntinhas a mais. Vou voltar na terceira corrente equivalente ao ponto alto e vou fechar com um ponto baixo. Agora, eu volto no anel mágico, trabalho um ponto alto. E aqui agora, após fazer o ponto alto, eu faço um picô. Sempre para cada ponto picô, eu trabalho 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo com um ponto baixo. A gente vai fazer ponto alto e ponto picô até formar 4 picôzinhos. Então, eu trabalho ponto alto, faço 3 correntes, pego nas 2 laçadinhas, busco o fio, finalizo aqui com ponto baixo. Volto, trabalho um ponto alto. Aqui eu já aproveito e vou dar uma fechadinha no anel mágico aqui. E agora falta fazer um ponto picô e um ponto alto. Só que quando você finalizar aqui o 4º picô, fazendo as 3 correntes e finalizar aqui, a gente não vai finalizar fazendo um ponto alto. Eu vou finalizar fazendo 3 correntinhas para descer, aí eu vou vir dentro do anel mágico, vou introduzir e vou fechar com baixíssimo. Aqui eu já posso puxar um pedaço maior de fio e eu já vou cortar. Porque aqui o nosso botãozinho vai ser apenas assim. Aí agora eu vou puxar o fio do anel mágico para fechar. E vou aproveitar para dar um nozinho aqui nesses 2 pedaços de fio, para não ter o perigo de desmanchar. Aí, pessoal, ficou assim, ó. Agora eu vou pegar o barbante verde para fazer o cabinho aqui da nossa florzinha. Agora eu vou pegar o barbante verde, vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, vou prender na agulha e vou laçar o fio. A gente vai trabalhar como se fosse um ponto alto entre cada um dos nossos pontos aqui. Só que a gente vai apenas buscar a primeira laçada e vai tirar apenas as 2 primeiras. A gente não vai fechar o ponto. A gente vai fechar todos de uma vez só. Então, eu vou laçar o fio, vou introduzir aqui, ó, no primeiro espacinho, vou buscar a laçada e tiro apenas as 2 primeiras e deixo as 2 reservadas aqui. Eu laço o fio, agora eu venho entre aqui, ó, os próximos pontos, busco a laçada, tiro as 2 primeiras. Laço o fio, venho aqui entre os pontos altos, busco a laçada, tiro as 2 primeiras. Laço o fio, venho aqui entre os últimos 2 pontos, busco a laçada, tiro as 2 primeiras. Fiquei aqui com 5 laçadas na agulha. Agora, eu busco o fio, tiro tudo de uma vez só. Tirei tudo de uma vez só, depois a gente vai embutir esses pedacinhos de fio que ficou. Vai ficar assim, o nosso botãozinho de flor. E agora, eu vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizado 8 correntinhas aqui,
Agora, pessoal, eu vou estar fazendo um picôzinho. Para fazer o picôzinho, eu vou fazer mais 3 correntes. Aí, eu vou voltar na 4ª correntinha e vou prender com ponto baixo. E agora, para formar a folhinha, eu vou fazer 3 correntes. Aí, eu vou voltar, pessoal, na 3ª correntinha, contando a partir de onde a gente prendeu o ponto picô. 1, 2, 3. Na 3ª correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vai formar estilo se fosse um desenho de uma folhinha. E agora, a gente trabalha 2 ou 3 correntinhas, dependendo aí do tamanho do cabinho que você quer. Eu vou trabalhar 3 correntes. Aí, eu puxo um pedaço maior de fio aqui e eu já posso cortar. Aí, aqui a gente vai apenas embutir os pedacinhos de fio que ficaram. Aí, aqui no caso, eu trabalhei 2, da mesma forma. Igualzinho eu fiz uma, fiz a outra aqui também. Se você quiser fazer apenas assim, prendendo e fazer apenas o cordão de correntinha antes de chegar no final, fica um botãozinho também, tá vendo? Tem essas opções aqui. Você pode trabalhar quantos você quiser aí para estar enfeitando a sua capa. Se você tiver agulha de tapeçaria, você pode passar aqui, ó, entre essas alcinhas aqui da correntinha, para estar embutindo o pedacinho de fio que ficou, tá? O meu, como eu tô sem agulha de tapeçaria, eu vou estar utilizando a própria agulha de crochê. Então, eu vou estar embutindo aqui e já volto. Bom, gente, depois de finalizado, então, os dois, eu peguei a minha capa, mostrei pra vocês que fica bonita também sem aplicaçãozinha aqui do botãozinho. Eu vou colocar uma aqui na direção como se estivesse subindo e outra aqui como se estivesse descendo. Você pode escolher aí como você quer fazer as suas aplicações. No meu, eu vou fazer dessa forma aqui. Aí, eu vou pegar novamente a vela, vou pegar novamente, então, o fio de seda para tá colando aqui. Aí, se você quiser colocar marcador, você pode estar colocando o marcador também, tá? Então, eu vou colar aqui e já volto. Bom, pessoal, já finalizei aqui, então. Coloquei os apliques aqui da mesma forma, só que como esses apliques aqui são mais discretinhos, eu utilizei apenas uma pontinha de fio, ao invés de estar utilizando 2 para fazer a colagem. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado de fazer essa capa, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez e gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aqui para ajudar a professora no crescimento aqui do canal. Gente, fiquem todos com Deus e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau!